Vamos lá, então. Você está gravando? Foi. Começou a Tá gravar. gravando. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Gente, como eu falei, a gente vai trabalhar um pouquinho. Vou falar sobre análise combinatória. Vamos falar sobre o PFC, né, o princípio fundamental da contagem. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de contagens que são mais recorrentes, né? Então, para a gente começar, falar um pouquinho sobre a importância da análise combinatória, né? Uma das atividades humanas mais antigas é o ato de contar. Contar é uma coisa comum, uma coisa do dia a dia, tá? Nos dias atuais, desde a idade tenra, os seres humanos estabelecem processos de contagem, principalmente no que diz respeito à idade, a tempo, a objetos. Com o passar do tempo, necessitamos de outras formas de realizá-los, principalmente quando envolve valores monetários para aquisição de mercadorias. Nem todo o processo de contagem é simples, tá? E imediato, como desejamos. Por exemplo, contar coisa, contar dinheiro, contar... São coisas simples, mas nem todo tipo de contagem ela é simples. Imagine o grau de dificuldade para os clientes quando um banco decide estabelecer regras para elaborar uma senha ou o número de maneiras distintas em que um automóvel pode ser emplacado, ou a quantidade de maneiras que se pode formar uma comissão de 5 estudantes para formar um grêmio estudantil, ou formar uma comissão de parlamentar, com um determinado número de parlamentares, ou um grupo. Todas as situações citadas podem ser resolvidas com auxílio... com auxílio de um dos ramos da matemática que a gente denomina de análise combinatória. Bom, um dos principais métodos de contagem é o princípio fundamental da contagem, ou chamado também de princípio multiplicativo, tá? O princípio fundamental da contagem, ou regra do produto também, é um princípio combinatório que indica quantas vezes as diferentes formas de um acontecimento pode ocorrer. Por exemplo, você quer saber de quantas formas diferentes uma pessoa pode se vestir, tendo um determinado número de peças de roupa, ou de quantas formas você pode comprar um carro, levando em consideração marca e cor, né? Bom, toda vez que você vai usar o princípio multiplicativo, você tem que pensar em, primeiro, estágios, né? Ou seja, quantos estágios tem aquela contagem, ou seja, primeiro, quando você vai... Vamos pensar aqui num carro. Você primeiro escolhe o modelo, depois você escolhe a cor. Então, você tem, no caso, 2 estágios. O primeiro estágio para escolher o modelo, o segundo estágio para escolher a cor. Se o primeiro estágio você pode escolher de N formas diferentes e o segundo estágio de N formas diferentes, o total de formas que você pode escolher vai ser o produto M vezes N. Tá? Vamos ver aqui um exemplo prático. A Alice decidiu comprar um carro novo. Inicialmente, ela quer se decidir qual o modelo e a cor do seu novo veículo. Na concessionária onde a Alice foi, há 3 tipos de modelos que são do interesse dela. Um Siena, um Fox e um Astra. Sendo que para cada carro há 4 opções de cores: vermelho, azul, prata e branco. Qual é o número total de opções que a Alice poderá fazer? Ou seja... Professor, Sim. licença. O Luiz botou lá no grupo do WhatsApp que depois do senhor a gente não vai ter mais aula. Aí falou que se o senhor quiser pegar algum tempo depois de aula, o senhor pode. Ele Tá falou bom? comigo. Ele falou comigo. Tá bom, Eu não então. ficar preocupado com o horário, não, que não vai ter aula depois. Então, a gente vai até onde a gente achar necessário. Tá bom, então. Sem problema. Desculpa Obrigado. interromper. Não, de forma nenhuma. Bom, então, por exemplo, qual é o número total de opções que a Alice poderá fazer? Segundo o princípio fundamental da contagem, a Alice vai ter 3 formas de escolher o modelo, 4 formas de escolher a cor. Então, ela vai ter 3 vezes 4 opções
formas diferentes para fazer a opção desse carro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que funcionaria isso numa árvore de possibilidades. Então, aqui, ó. Aqui você tem as 4 cores possíveis: vermelho, azul, prata e branco. Para o vermelho, ela pode escolher o Siena, o Fox e o Astra. Ou seja, um Siena vermelho, um Fox vermelho, um Astra vermelho. Ou um Siena azul, um Fox azul, um Astra azul. Um Siena prata, um Fox prata, um Astra prata. Um Siena branco, um Fox branco, um Astra branco. Então, você vai ter aí 12 formas diferentes de você escolher o carro, né? Nem sempre é possível fazer a variação em árvore, né? Que aqui são poucos resultados. Generalizando o problema, eu poderia criar um outro problema do tipo, ela vai escolher a cor, vai escolher o modelo, vai escolher se ela quer automático ou manual, vai escolher se ela quer o tipo de roda. Ou seja, cada vez que você cria um novo estágio, com novas possibilidades para aquele estágio, você vai multiplicando essas possibilidades. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 4 escolhas para fazer e cada uma delas me tem um número de possibilidades, o total de formas vai ser o produto dessas possibilidades. Tá certo? Um exemplo também. Imagine que você vai sair e você vai escolher uma blusa, uma saia e um sapato, por exemplo. E aí você tem 4 tipos de blusa que você separou para usar, 3 tipos de saia, 4 tipos de sapato. De quantas formas diferentes você vai poder se vestir? Então, aí você tem bem definido 3 estágios. O primeiro estágio é a escolha da blusa. O segundo estágio, a escolha da saia. E o terceiro estágio, a escolha do sapato. Para cada um dos estágios, você tem um número de possibilidades. Então, você tem 4 possibilidades para o primeiro estágio, que é a blusa, 3 para a saia e 4 para o sapato. Então, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 48. 48 formas diferentes de se vestir. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Está tranquilo? Por mim tá tranquilo, professor. Beleza. Sério, professor, eu tive essa aula. Eu tenho aqui no meu caderno até. Eu tive essa aula, o começo dessa aula, na verdade, né? Dia 26 de abril. Então, para mim tá tranquilo. Show. Então, vamos dar sequência. O princípio fundamental da contagem, ele apresenta alguns casos especiais de contagem. O que são esses casos especiais? São casos que aparecem de forma muito recorrente. Várias vezes, muitos exercícios resolvidos com o mesmo processo de resolução. Então, eles receberam alguns nomes especiais. Todos eles partiram do PFC. Tá? O princípio fundamental da contagem, ele é o princípio mãe de todos os outros. Tá? Então, você tem os arranjos, né, que eu vou explicar o que são, as permutações e as combinações. Né? Esses 3, principalmente, eles até possuem uma fórmula de resolução específica. Tá? Ou seja, quando você identifica que aquele problema se enquadra dentro de um desses 3 grupos, você usa uma fórmula de resolução específica. Tá? O primeiro caso aqui que nós vamos falar um pouquinho é sobre o arranjo. Um exemplo de um problema de arranjo é quando você tem senha de cadeado, por exemplo. Você observa ali um cadeado que você tem 3 números, né? Então, você tem 3 números ali e há a possibilidade dos algarismos variando de 0 a 9. E aí ele pergunta para você assim, quantas senhas diferentes você pode montar ali naquele cadeado? E aí eu posso variar a pergunta, porque eu posso dizer com algarismos diferentes, com algarismos iguais, né? Ou aleatório. Então, cada um desses problemas se enquadra dentro de um perfil. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro, falar do arranjo simples. Arranjo simples. Dado um conjunto com N elementos, chama-se arranjo simples de P elementos distintos, tá? Elementos distintos, não há repetição de elementos,
qualquer grupo formado por P desses N elementos, onde P é menor ou igual a N. Por exemplo, você tem 10 algarismos e você quer escrever uma senha de 3 algarismos diferentes. Tá? Não podem ser iguais, senão não é arranjo. Diferentes. Isso se enquadra dentro de um arranjo. Tá? Outra coisa, você tem uma corrida de carros e você quer saber de quantas formas você pode ter o pódio formado pelo primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Também é um problema de arranjo. Você sempre tem que ter uma quantidade maior, né, e vai escolher uma quantidade menor ou igual àquela quantidade. Por exemplo, se eu tenho 5 corredores, eu não posso saber de quantas formas eu vou ter os 6 primeiros colocados. Eu só tenho 5. Então, no máximo, eu vou poder pensar nos 5. Tá? Então, o P é sempre menor ou igual que o N. N é o número total de elementos e P é o número de elementos do grupo que você está montando. Tá? A fórmula de resolução do arranjo é essa que está aí na tela. Arranjo de NP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Você sabe o conceito de fatorial? Ou eu dou uma pausa aqui para explicar? Sabemos, pelo menos eu sei. Pode explicar, professor, por Tá, favor. beleza. Deixa eu ver se eu consigo, então, compartilhar. Aqui. Beleza. Então, gente, o conceito de fatorial é feito da seguinte forma. Fatorial de um número qualquer n, a gente diga por n fatorial, ele vai ser o produto de n por todos os seus antecessores até chegar no 1. Ou seja, vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até chegar no 1. Isso aqui é o conceito de fatorial de um número. Então, por exemplo, se você tem 5 fatorial, 5 fatorial vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Normalmente a gente não coloca o 1, porque qualquer número multiplicado por 1 não muda em nada. Tá? Então, às vezes a gente para no 2 mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a 120. Então, 5 fatorial é igual a 120. 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 720. Então, o fatorial de um número é o produto desse número por todos os seus antecessores até chegar no 1. Sendo que o 1 a gente não precisa colocar. Tá? Uma coisa interessante que você pode ver é o seguinte. 6 fatorial, eu posso dizer que é a mesma coisa que 6 vezes 5 fatorial. Porque 5 fatorial é isso aqui, ó. Então, eu posso parar o produto e escrever na forma de fatorial a hora que eu quiser. Por exemplo, 10 fatorial. 10 fatorial eu posso dizer que é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parei aqui. Né? Mas por que parar aqui? Porque você vai poder usar essa técnica para simplificar. Por exemplo, imagine que você tenha 10 fatorial dividido por 7 fatorial. 10 fatorial é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E 7 fatorial é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, na hora que eu for fazer a simplificação aqui, eu vou fazer 10
vezes 9, vezes 8. Vou parar aqui no 7 fatorial, porque eu tenho um 7 fatorial embaixo. Independente do valor que é 7 fatorial, o resultado é o mesmo. Então, eu posso simplificar aqui, ó. 7 com 7 fatorial vai dar 1, né? E aí eu multiplico só o resultado aqui. Ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vai dar 720. Não, 720. Ok? Então, o fatorial de um número nada mais é do que o produto desse número pelos seus antecessores. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Show de Tranquilo? bola. Deu para relembrar? Beleza. Então, vamos voltar agora aqui para a tela. Beleza. Vamos ver um exemplo de um arranjo simples. Num concurso de beleza, em que participam 10 candidatas, de quantos modos diferentes podem ser formados o grupo das 3 primeiras colocadas? Então, você tem um grupo de 10 pessoas, onde você vai escolher 3, né, para saber de quantas formas essas 3 primeiras podem ser premiadas. Então, o N é 10 e o P é 3. Então, você tem um arranjo de 10, 3. Então, vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial, 10 menos 3 vai dar 7. Então, 10 fatorial sobre 7 fatorial. Então, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial, que vai ser igual a 720. O arranjo, gente, eu acho que o arranjo ele pode ser feito pelo princípio fundamental da contagem de uma forma muito mais simples. Tá? Eu, particularmente, nem gosto de fórmulas, né? E essa aí é o tipo de fórmula que eu acho totalmente desnecessária. Por quê? Pensa comigo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Esse mesmo problema que nós acabamos de fazer ali. Você tinha quantas pessoas? 10. Quantas você ia escolher? 3. Gente, olha como o negócio é simples. Você tem 3 escolhas. Então, você tem 3 etapas. A primeira etapa é a escolha da primeira moça. A segunda etapa é a escolha de quem vai chegar em segundo lugar. E a terceira, quem vai chegar em terceiro. A gente vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro. Quantas opções eu tenho para o primeiro colocado? Tem 10 moças, qualquer uma delas pode ser a primeira. Então, eu tenho 10 possibilidades para a primeira moça. Para a escolha da segunda moça, eu vou ter quantas possibilidades? 9. Quem chega em primeiro não pode chegar em segundo. Então, eu tenho 9 possibilidades para a segunda. E para a terceira, eu vou ter quantas possibilidades? 8. Porque quem chega em primeiro, chega em segundo, não pode chegar em terceiro. Agora, usando o PFC, o princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9 vezes 8, 720. Chegamos na mesma resolução. Professor, Sim. eu só faço assim essas contas. Eu aprendi assim, bem mais Pois é. fácil. Não, todos os arranjos, né, são muito mais simples de fazer pelo princípio fundamental da contagem. Na verdade, eu só apresento a fórmula, né, arranjo de 10, por exemplo. Aqui é uma questão arranjo de 10 para escolher 3, né? Eu só apresento essa fórmula porque
Em alguns casos, eles colocam a resposta na forma de fórmula. Ou seja, o cara pergunta e lá a resposta dele, ele coloca assim, ó, 10 fatorial sobre 7 fatorial. Lá a opção. Ele não coloca 720. Ele coloca 10 fatorial sobre 7 fatorial. Né? Então, quando eles colocam a resposta na forma, assim, eles não desenvolvem a forma, eles só deixam lá na forma de fatorial. Aí é interessante a gente conhecer a fórmula, tá? Até mesmo para não perder, às vezes, uma questão fácil. Então, às vezes, vai ter a opção lá, 10 fatorial sobre 7 fatorial. Se você só sabe fazer usando o PFC, tu pode se enrolar ali para chegar nessa conclusão, que é 10 fatorial sobre 7 fatorial. Ou você vai ter que desenvolver todas as opções do gabarito. Tá? Então, só por esse motivo que eu apresento a fórmula. Tá? Ou seja, o arranjo de n elementos, escolhendo p elementos, é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Certo? Então, essa fórmula aqui você só utiliza se você observar que o gabarito está na forma de fatorial, coisas do tipo. Ok? Caso contrário, você usa o PFC. Você vai fazendo 3 escolhas, você tem um número de possibilidades para cada um deles. Fica bem simples você fazer desse jeito. Bem mais simples até do que usando a fórmula. Tá? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. Beleza. Então, agora eu vou falar das permutações. As permutações são bem interessantes. O que acontece com a permutação? A permutação é um tipo de arranjo, onde você utiliza todos os elementos que você tem. Por exemplo, é como se eu quisesse saber que eu tenho 10 moças e de quantas formas eu posso premiar as 10. Ou seja, você vai ter o P igual ao N. Então, quando você tem a permutação de N elementos, né, você vai ter N fatorial. Por exemplo, eu tenho 10 moças. Então, eu vou escolher as 10. De quantas formas eu posso escolher a primeira? 10. A segunda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 10 fatorial. Tá? Então, o fatorial de um determinado número é o número de permutações simples que você pode ter com aquela quantidade. Tá? Por exemplo, imagine que eu tenha 5 pessoas e quero sentar as 5 pessoas num banco de 5 lugares. De quantas formas diferentes essas 5 pessoas podem sentar nesse banco de 5 lugares? Se você for parar para analisar, o que você pensa? Bom, quantas pessoas podem ser a primeira a sentar? 5. Aí depois, a segunda a sentar. Tem quantas pessoas para escolher? 4. Depois 3, depois 2, depois 1. Ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a permutação simples é uma multiplicação dela pelos seus antecessores até chegar no 1. Normalmente, isso acontece quando você tem elementos diferentes. Tá? Agora, e quando aparecem elementos iguais? Por exemplo, eu quero formar um anagrama de uma palavra. Né? Se as letras forem diferentes, é uma permutação simples. Por exemplo, quantos anagramas, né, anagramas, sequência de letras, com ou sem sentido, você tem da palavra amor? Amor tem 4 letras, tá certo? 4 letras, você vai ter o quê? Uma permutação de 4. Então, vai ser 4 fatorial. 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 formas diferentes, 24 anagramas diferentes da palavra amor. Tá, mas e quando tem letra repetida? Aí entra a permutação com repetição. O que é uma permutação com repetição? É quando você tem elementos repetidos. Por exemplo, eu quero fazer um anagrama da palavra batata. Batata tem 6 letras, mas tem 3 letras A's
e tem 2 letras T. O que acontece? Se eu fizer 6 fatorial, eu vou pegar anagrama onde eu troquei uma letra A por uma letra A. E se eu troco uma letra por ela mesma, não muda o anagrama. Então, o que você tem que fazer é dividir pela quantidade de vezes que você mudando não muda o anagrama. E como é que você descobre isso? Simples. Se eu tiver 2 letras iguais, toda vez que essas 2 letras mudarem de lugar, eu tenho o mesmo anagrama. Então, eu tenho que dividir por 2. Se você tiver 3 letras podem mudar de lugar de 3 fatorial formas. Né? Porque eu posso pegar a primeira letra e colocar em 3 lugares diferentes, depois 2, depois 1. Então, você vai dividir o fatorial pelo fatorial do número de coisas que se repete. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma palavra com N letras e eu tenho A letras, sei lá, B, tenho B letras E, né, C letras, sei lá, K. Então, você vai dividir pelo fatorial dessas letras, tá? Vamos ver 2 exemplos sobre isso. Um com permutação simples e outro com permutação com repetição. Olha aqui, ó. Quantos são os anagramas, sequências de letras, da palavra artigo? Artigo tem 6 letras, todas as letras diferentes. Então, vai ser uma permutação de 6, 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 720 anagramas da palavra artigo. Agora, quantos são os anagramas da palavra pateta? Pateta tem 6 letras também, mas ele tem 2 As e 2 T. Então, você vai dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 2 As e 2 T's. Então, a escrita é assim, tá? Aqui embaixo é o número de letras e aqui em cima é o número de letras que se repete. Então, isso vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 fatorial é 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 720 dividido por 4, 180. Tá? Então, toda vez que você tiver objetos se repetindo, você tem que dividir pelo fatorial de objetos que se repetem. Tá? Alguma pergunta com relação à permutação, gente? Vou deixar as dúvidas para começar os exercícios. Né? Quando começar os exercícios, vai começar a aparecer as dúvidas. Mesmo porque os exemplos que eu estou pegando aqui são bem triviais. Tá? Então, acredito que até o momento está bem tranquilo, né? Vamos lá, vamos dar continuidade, então. Combinações simples. Combinações simples dado um conjunto com N elementos, chama-se combinação simples de P elementos distintos, qualquer subconjunto formado por P dos N elementos, P menor ou igual que N, de modo que um grupo difere do outro apenas pela natureza dos elementos. Indicamos o número total de combinações simples de N elementos distintos, tomados P a P distintos, pelo símbolo CNP, ou seja, a combinação de N elementos tomados P a P, onde N é o número total de elementos e P é o número de elementos em cada grupo. Para determinar o número total de combinações simples de N elementos distintos P a P, distintos, sem escrevê-los, né? Usamos essa expressão aqui, ó. Combinação de NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial e multiplica N menos P fatorial. Vamos ver um exemplo. Um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Os grupos, comissões,
formados nesse problema são combinações simples, pois os elementos de cada grupo são distintos em um grupo, em que um grupo difere do outro apenas pela natureza dos elementos. Gente, esse negócio de natureza dos elementos e ordem é uma coisa que causa muito problema e causa, assim, muita dúvida nos alunos. Por quê? Porque eles ficam naquela história, poxa, isso é um arranjo ou isso é uma combinação? Então, vamos tentar esclarecer as coisas. Quando ele diz que um grupo se difere do outro apenas pelos elementos, significa que a ordem dos elementos não é importante. No arranjo, a ordem dos elementos é importante. Então, ele se difere tanto pela natureza dos elementos quanto pela ordem. Por exemplo, se eu escrevo um número de 3 algarismos, 123 é um número. Se eu inverter esses algarismos, 321 é outro número. Então, quando você muda a ordem dos elementos, você muda o elemento. Quando isso acontece, é um arranjo. Se a ordem é importante, é um arranjo. Agora, quando que é a combinação? Quando essa ordem não é importante. Por exemplo, eu vou montar um grupo para fazer um trabalho em sala. Eu escolho João, José e Maria. Se eu escolher o grupo José, Maria e João, muda o grupo? Não, é o mesmo grupo. Se eu escolho Maria, João e José, ou José, João e Maria, ou João, José e Maria, a ordem com que eu escolher, desde que eu escolha os mesmos elementos, não muda o grupo. Quando não muda, é combinação. Observações. Normalmente, quando ele fala em grupo, conjunto, comissão, tá? Ele está falando de combinação. Tá? Dificilmente, se ele falar, eu quero um grupo, vou escolher um grupo de 3 crianças, é combinação. Vou montar uma comissão de 10 pessoas, é uma combinação. Tá? Agora, quando ele fala, quero premiar os 3 primeiros... Premiar, gente. Ser primeiro não é a mesma coisa que ser segundo não é a mesma coisa que ser terceiro. Senão a gente ia dizer que campeão e ser vice e ser terceiro é a mesma coisa. Não é. Então, quando você tem uma premiação, a ordem é importante. Quando você tem um número formado por algarismos, a posição dos algarismos é importante. Então, nesses casos, você tem um arranjo. Tá? Bom, vamos aqui ao exemplo que ele deu, né? Então, combinação de 8 escolhe 3, vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. O que ele fez? Ele reduziu o 8 fatorial até chegar no 5. E aí ele simplificou o 5 com 5. Aí ficou 8 vezes 7 vezes 6, que deu 336, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial, que é 3 vezes 2, que é igual a 6. Aí dividiu, deu 56. Tá? Aí alguém pode perguntar assim, professor, tem como resolver combinação sem usar fórmula? Tem sim. E como é que você faz isso? É simples, tá? Vamos lá, vou voltar aqui na outra tela. Olha só. Vamos supor o mesmo problema lá. Eu tenho 8 pessoas e eu quero montar um grupo com 3 pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher a primeira pessoa, eu tenho que escolher a segunda pessoa e eu tenho que escolher a terceira pessoa. Para escolher a primeira pessoa, num grupo de 8, eu tenho quantas opções? 8. Para escolher
a segunda pessoa eu vou ter quantas? 7. E para escolher a terceira eu vou ter 6. Aí, então, você tem 8 vezes 7 vezes 6. Ok? Só que o seguinte, essas pessoas que você escolheu podem permutar entre si. Quantas pessoas você escolheu? 3. O número de escolhas foi 3. Então, você vai dividir pelo fatorial de 3. E se eu tivesse escolhido 2? Dividiria pelo fatorial de 2. Se eu tivesse escolhido 4, dividiria pelo fatorial de 4. Você sempre vai dividir pelo fatorial do número de escolhas, porque é o número de formas que as mesmas pessoas podem trocar de lugar. Elas trocam de lugar, mas ainda são a mesma comissão. Então, basta você dividir por esse fatorial. Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas e quero formar uma comissão com 3. Beleza. Vou fazer uma comissão com 3, então eu vou escolher a primeira, a segunda e a terceira. Para a primeira escolha, eu vou ter 10. Para a segunda escolha, eu tenho 9. Para a terceira escolha, eu tenho 8. Eu não fiz 3 escolhas, então você vai dividir por 3 fatorial. 3 fatorial, que é 6. Então, aqui você vai ter... Bom, uma das coisas que eu gosto de fazer é isso aqui. Simplificar antes de multiplicar. 3 fatorial é 3 vezes 2. Se você pensar aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Agora é só multiplicar o que você tem em cima. 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120. Então vai dar 120 o resultado a quantidade de grupos de 3 pessoas que você pode montar com 10. Tá? Então você pode resolver a combinação desse jeito, ou, claro, usa a fórmula. Combinação de NP é igual a N fatorial sobre P fatorial sobre N menos P fatorial. É importante saber a fórmula? Sim, porque às vezes uma questão pode aparecer, como eu já disse do outro caso, a forma de fórmula. Imagine que ele mande você resolver esse problema e a solução ele coloque lá 10 fatorial sobre 3 fatorial que multiplica 7 fatorial. Ele pode colocar a resposta assim. Então você tem que saber, né, escrever. Ou então você vai ter que desenvolver todas as opções para saber qual bate com o seu resultado. Então, não é válido. É bom gravar essas fórmulas, guardar. Não necessariamente você precisa usar, mas é sempre bom você ter elas guardadas lá num cantinho. Tá bom? Alguma pergunta com relação à combinação, gente? Ou combinação, permutação e arranjo, qualquer um dos 3. Professor, a pergunta que eu tenho é: aquela história do carro com cores de carro é combinação, né? Não. Ali é uma técnica de contagem. Ali não se enquadra em nenhum dos perfis. Sabe por quê? Porque ali você tem eventos totalmente independentes. Você tem, primeiro evento, escolha da cor, que não tem absolutamente nada a ver com a escolha do carro, do modelo do carro. Então, por exemplo, você tem, primeiro, eu vou escolher o quê? A cor. Depois, eu vou escolher o quê? O modelo. Ah, isso é arranjo? Não. Ah, então é uma combinação? Também não. Ah, é uma permutação? Não. O número de problemas que são arranjos, permutações e combinações é mínimo, muito poucos, né? A grande maioria você resolve simplesmente pelo PFC. Esse é um caso básico. Você tem aqui, ó, quantidade de cores, 4. 4 opções para cor. Ah, quantidade de modelos, 3. 3 opções para modelo. Então você vai ter o quê? 4 vezes 3, 12 formas de escolher o seu carro, levando em consideração cor e modelo. Tá certo? Então, isso aqui não é arranjo, não é combinação, não é permutação, é simplesmente uma contagem, usando o PFC.
tá? Tem vários exercícios aí que eu separei para vocês, onde você simplesmente vai trabalhar com isso. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Ok, professor. Tranquilo. Alguma pergunta, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, né? Vai ver, alguém colocou a pergunta aqui no chat. Alguém poderia ficar responsável por ver perguntas no chat, né? E me passar. Mas eu acho que não tem, não. Eu posso olhar, professor, por cima, mas não tem nada, não. Ótimo. Beleza, então. Bom, então... Professor, Sim. esses exercícios que o senhor vai mandar, já vai mandar essa semana para a gente já ir Já estão esquentando aí? Já estão prontos. Eu vou enviar daqui a pouco. Ah, então tá. Valeu. Alguns a gente até vai fazer agora. Que a gente está com... Tá bom. Estamos com um tempinho, né? Já que a gente não vai ter aula depois, né? Teoricamente, a nossa aula iria até o quê? 6h20? Uhum. Né? Então, vamos lá, vamos dar É porque sequência aqui. eu tô um tempo sem estudar, quer dizer, bastante tempo sem estudar, e aí eu tô relembrando. Então, assim, parece que tá voltando tudo. Aí eu queria fazer os exercícios. Sim, sim, com certeza. Hoje mesmo, para poder já estar com negócio fresco na cabeça, para poder aplicar. Bom, Isso mesmo. deixa eu voltar aqui. Professor, isso que eu ia dizer também. Quando a aula termina, tipo, terminou todo o conteúdo, pode mandar o exercício direto, não precisa esperar os dias, não, tá? Tranquilo, tranquilo. Bom, aqui só para finalizar, né? A gente termina aqui os slides. Agora eu vou... Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou enviar para vocês esse documento aqui, que eu estou disponibilizando aí na tela. Tá? O que você tem aqui nesse documento? Basicamente, tudo que eu falei nos slides, tá? Explicando o princípio fundamental da contagem, os exemplos que eu coloquei lá estão todos aqui, tá? Com as resoluções. E lá no final, tem uma lista aqui de acho que 20 e tantos exercícios só para a gente começar. Tem o quê? 24. Alguns são de contagem simples,